Sentir é o segredo. Neville Goddard. Se você está vendo esse vídeo agora, não é por acaso. Algo dentro de você está pronto para despertar. Mas atenção, apenas 1% das pessoas realmente entende o que vou revelar aqui, e por isso conseguem transformar suas vidas de maneira quase milagrosa. O restante, os 99%, continuam repetindo palavras, rezando, afirmando, falando sem parar, mas nunca saem do lugar. E sabe por quê? Porque o universo não responde às suas palavras. Ele responde à sua vibração. Pense comigo, quantas vezes você já falou frases como eu sou rico, eu sou saudável, eu tenho amor, mas no fundo, no íntimo, no lugar onde ninguém enxerga, você não acreditava naquilo. Você repetia, mas sentia vazio. Você falava, mas sentia medo. Você gritava eu consigo, mas por dentro vibrava eu nunca vou ter isso. É exatamente aí que a maioria trava. Porque as palavras são barulho, mas a vibração é o comando real. Neville sempre ensinou que a imaginação é o próprio Deus em ação. Mas essa imaginação não é apenas criar imagens na mente. Ela precisa estar carregada de sentimento. O sentimento é o selo, a assinatura, a senha que abre a porta da manifestação. Sem isso, você pode repetir 1000 frases, fazer 1000 orações decoradas, passar horas declarando em voz alta, e nada muda. Porque no nível vibracional, o que você emite ainda é escassez, ainda é medo, ainda é dúvida. É por isso que tantos se frustram. É por isso que tantos dizem, mas eu declarei, eu afirmei, eu repeti e não aconteceu nada. Porque estavam dizendo palavras sem carregar emoção real. E o universo não lê o que você diz, ele lê o que você sente. Agora imagine por um instante, e se você pudesse alinhar as duas coisas? Se as suas palavras não fossem apenas repetições automáticas, mas uma extensão natural do que você já sente no coração? Nesse ponto, o universo não teria escolha a não ser responder. Porque a vibração é a linguagem que governa tudo. E aqui está uma verdade que poucos têm coragem de aceitar. Muitas vezes, a sua vida atual é exatamente o reflexo das vibrações que você insiste em carregar. Não importa o que você diga, importa o que você vibra quando está sozinho, quando deita na cama e sente falta, quando olha para a conta bancária e sente medo, quando pensa em relacionamentos e sente abandono. É essa vibração, não suas palavras, que molda a sua realidade. E sabe qual é a boa notícia? Você pode mudar isso agora. Não amanhã, não depois de anos de estudo, mas agora. Porque a vibração não depende do que você tem fora, depende do que você escolhe nutrir dentro. Eu quero que você pare um momento agora. Respire fundo. E se pergunte, o que eu estou vibrando neste instante? É medo? É falta? É dúvida? Ou é confiança, gratidão, certeza? Essa resposta é mais importante do que qualquer frase que você possa dizer. Porque é isso que o universo está ouvindo. E antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa. Se esse conteúdo já está fazendo sentido para você, se você está percebendo que talvez tenha vivido na ilusão das palavras, mas quer aprender a mudar sua vibração, aproveita agora para se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso. Não porque eu estou pedindo, mas porque essa mensagem precisa se espalhar. Porque quanto mais pessoas despertarem para essa verdade, mais o coletivo inteiro começa a vibrar em outro nível. Voltemos. Quando Neville dizia que sentimento é o segredo, ele não estava falando de emoção superficial. Ele não estava dizendo para você se arrepiar em uma música ou se empolgar por alguns segundos. Ele falava de algo mais profundo, de assumir internamente o estado desejado até que ele se torne mais real que o mundo externo. Isso é vibração. Isso é consciência. E vou te dizer algo que pode até soar duro. Se você não aprende a sentir, você nunca vai manifestar nada grande. Porque palavras sem sentimento são como cartas não enviadas. Você escreve, mas nunca coloca no correio. O universo não recebe. Quantas pessoas você conhece que rezam sem parar, mas vivem na mesma vida miserável há anos? Quantas que afirmam eu sou próspero, mas vibram desespero todo fim de mês? Quantas que dizem eu sou amado, mas sentem rejeição o tempo todo? Palavras não mudam nada sem vibração. E aqui está o truque dos 1%. Eles não falam para acreditar, eles sentem como se já fosse real. Eles não dizem um dia, eles sentem já é agora. E é por isso que a vida deles se transforma. O que diferencia você dos 99% é essa decisão.
Decidir parar de se enganar com palavras vazias e começar a cultivar sentimentos verdadeiros. Decidir parar de usar a boca e começar a usar o coração. Porque só quando você muda o que sente, o universo responde. Lembre-se, o mundo não é movido por frases bonitas, mas por vibração. E se você não controlar a sua vibração, alguém ou algo vai controlá-la por você. Você já percebeu como o mundo inteiro te treinou para acreditar no poder das palavras, mas nunca te ensinou o poder da vibração? Desde criança, você foi condicionado a repetir frases de obediência, orações decoradas, afirmações mecânicas. Mas ninguém te disse que o verdadeiro segredo não estava no som da sua voz, mas na frequência do seu ser. Neville sempre foi categórico: não é o que você diz, mas o que você aceita como verdadeiro em seu íntimo que molda sua realidade. Isso significa que a sua vibração é a sua assinatura energética, e ela fala mais alto do que qualquer discurso. Deixa eu te dar um exemplo simples. Imagine duas pessoas dizendo a mesma frase: eu sou rico. A primeira fala com medo, com insegurança, vibrando escassez. A segunda fala com paz, com confiança, com a sensação já instalada de abundância. A frase é a mesma, mas a vibração é completamente diferente. Quem você acha que o universo responde? E aqui vem a parte que pode te chocar. Você pode enganar todo mundo com palavras, mas nunca pode enganar o universo com a sua vibração. Você pode sorrir para fora, mas se dentro vibra tristeza, é isso que ecoa no campo invisível. Você pode declarar prosperidade para os amigos, mas se dentro vibra medo do boleto, é isso que se manifesta. Agora, como mudar isso? Como sair da prisão da escassez vibracional para a liberdade da abundância? A resposta é mais simples, e mais radical, do que você imagina. Você precisa sentir antes de ver. É aqui que 99% falham. Eles dizem: quando eu tiver dinheiro, eu vou me sentir rico. Quando eu tiver alguém que me ame, eu vou me sentir amado. Quando eu alcançar tal meta, eu vou me sentir realizado. Mas a lei da vida não funciona assim. Não é quando você vê que você sente. É quando você sente que você vê. Neville chamava isso de viver no fim. É a arte de assumir agora, no presente, o estado final desejado. É você deitar na cama e não mais sentir a falta, mas sentir a presença. Não mais sentir a ausência, mas sentir a posse. Porque nesse instante, sua vibração muda. E quando a vibração muda, o mundo externo não tem escolha senão se rearranjar para refletir. Quero que você entenda algo de uma vez por todas: a realidade não resiste a um estado interior assumido com convicção. Pode até demorar um pouco no tempo físico, mas cedo ou tarde ela se curva. Porque o universo é apenas o espelho do seu estado interno. E talvez você esteja se perguntando: mas como eu posso sentir algo que eu ainda não tenho? A resposta é: a imaginação é a ponte. Neville dizia que a imaginação não é apenas uma fantasia, é o poder criador em ação. Quando você fecha os olhos e se permite experimentar, mesmo por alguns segundos, a sensação de já estar lá, de já possuir, de já ser, você começa a alterar sua vibração. Não importa se lá fora nada mudou ainda. O que importa é que dentro, o campo já começou a se transformar. E aqui está um detalhe crucial: não adianta forçar sentimento. Você não precisa fingir, você não precisa se obrigar a sentir intensamente de cara. Você começa com pequenos toques, pequenas fagulhas. É como acender uma vela em meio à escuridão. Aos poucos, a chama cresce. Por exemplo, se você deseja mais prosperidade, em vez de olhar para o saldo negativo e repetir "eu sou rico" com dor no coração, experimente lembrar de um momento em que você se sentiu seguro financeiramente, mesmo que fosse pequeno. Reviva essa sensação. Amplifique-a. Use esse ponto de apoio para expandir o sentimento de abundância. Se você deseja amor, em vez de repetir "eu sou amado" enquanto sente rejeição, experimente lembrar de um momento em que alguém te abraçou de verdade, em que você se sentiu visto, querido. Reviva isso. Expanda isso. Não importa se foi anos atrás ou se foi um instante. O universo não distingue passado de presente. Ele responde à vibração do agora. E é justamente aí que está o ouro. Porque quando você começa a sentir, mesmo que por alguns segundos por dia, você está reprogramando sua vibração. E a cada repetição, a cada prática, isso se torna mais natural, mais forte, mais real. Até que, de repente, o mundo externo começa a se curvar. E aqui eu quero que você guarde uma verdade que pode mudar tudo.
O mundo externo é sempre mais lento que a vibração interna. Isso significa que você pode já ter mudado por dentro e ainda não ver nada por fora. Mas não se engane, a mudança já aconteceu. O reflexo só está se alinhando. É nesse ponto que muitos desistem. É nesse ponto que os 99% voltam para as palavras vazias e dizem: não funciona. Mas os 1% persistem na vibração. Eles entendem que é questão de tempo, não de possibilidade. Agora, deixa eu fazer uma pausa aqui para te pedir algo importante. Se você está entendendo a profundidade disso e quer aprender a sentir de verdade, não apenas repetir frases, deixa o seu like agora, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo: sentimento é o segredo. Isso não é só para ajudar o canal, é um compromisso público com você mesmo, é um selo de que você está escolhendo vibrar diferente. Porque lembra, cada vez que você escolhe sentir, você está literalmente redesenhando o seu destino. E antes de fechar esse bloco, quero te deixar com uma pergunta poderosa. O que você escolheria sentir hoje, se soubesse que o universo não entende palavras, mas vibração? Pare e responda. Porque essa escolha pode ser o divisor de águas entre repetir mais do mesmo ou criar algo totalmente novo. Talvez essa seja uma das partes mais polêmicas do que Neville ensinava, a ideia de que até orações podem falhar. E por quê? Porque a maioria das pessoas ora com palavras, mas vibra com medo. Elas falam com a boca que confiam em Deus, mas no coração estão desesperadas, implorando, vibrando ausência. E aqui está a verdade dura: o universo não responde ao que você diz, mas ao que você vibra. Você pode passar horas repetindo: Senhor, me abençoa, mas se o seu estado interno vibra escassez, medo, desespero, é isso que se manifesta. Neville foi ousado ao dizer: a oração não é pedir. A oração é assumir o estado do desejo cumprido. Ou seja, enquanto você estiver implorando, você está vibrando que não tem. E a lei da vida só pode refletir isso de volta. Pensa comigo, quantas vezes você já orou por algo e não aconteceu? Talvez você tenha até perdido a fé, acreditando que Deus não te ouviu. Mas e se eu te dissesse que não foi Deus que falhou, mas sim o estado vibracional da sua oração? Isso incomoda muita gente. Porque fomos ensinados a acreditar que basta repetir, basta pedir, basta falar bonito. Mas a realidade é que a oração verdadeira não acontece com a boca, acontece com o sentimento. E esse é o divisor de águas entre viver uma vida de milagres ou viver uma vida de frustrações. Quem ora apenas com palavras continua repetindo os mesmos pedidos por anos, como se Deus fosse surdo. Quem ora com vibração, em silêncio, em paz, já agradecendo pelo que é, vê as portas se abrirem. Vou te dar um exemplo simples. Imagine uma mãe orando pelo filho que está perdido nas drogas. Ela pode passar noites inteiras dizendo: Deus, traz meu filho de volta. Mas se, no fundo, ela só vibra desespero, medo, imagens dele destruído, essa vibração é o que ecoa. Agora, se ela fecha os olhos e imagina o filho saudável, sorridente, restaurado, e sente a alegria disso como se já fosse real, essa oração é criativa. Essa oração tem poder. É isso que Neville chamava de oração em silêncio, não o silêncio externo, mas o silêncio interno, quando você cala o desespero e assume o estado de já realizado. E aqui vem a bomba. É por isso que muitas religiões falham em trazer transformação real. Porque elas condicionaram as pessoas a repetir liturgias, rezas decoradas, mas não ensinaram a sentir. Você já deve ter visto pessoas que passam anos frequentando templos, repetindo orações, mas continuam na mesma vida, na mesma escassez, nos mesmos problemas. Por quê? Porque as palavras são ocas sem a vibração correspondente. Neville dizia: sentimento é o segredo. E ele não estava falando de emoção superficial, mas da convicção profunda que muda o estado do ser. E quando você entende isso, você percebe por que tantos ficam presos. Eles acreditam que fé é falar, quando na verdade fé é sentir. Eles acreditam que oração é pedir, quando na verdade oração é assumir. Eles acreditam que 1000 palavras convencerão Deus, quando na verdade um único estado interior de certeza já move montanhas. E aqui está o ponto que vai cutucar. Talvez você esteja vibrando mais medo do que fé. Talvez, mesmo acreditando em Deus, você tenha se acostumado a viver num estado constante de preocupação, de dúvida, de ansiedade. E isso, sem perceber, é a sua oração diária. Sim, porque oração não é só o que você diz ajoelhado à noite. Oração é o estado em que você vive o dia inteiro.
Se você passa o dia inteiro vibrando medo, insegurança, escassez, isso é a sua oração. Se você passa o dia inteiro vibrando abundância, paz, confiança, isso é a sua oração. E deixa eu te dizer, o universo não sabe diferenciar. Ele não pensa, isso aqui é só preocupação, não é oração. Não. Ele apenas responde. Ele apenas reflete. É por isso que Neville insistia tanto: mude o estado interior, e o exterior não terá escolha se não mudar. Agora eu quero que você pare um instante e seja honesto consigo mesmo. Qual tem sido a sua oração diária? A do medo ou a da fé? A da escassez ou a da abundância? E olha, eu não estou aqui para te julgar. Todos nós caímos nesse padrão. Todos nós já passamos noites em claro pedindo e pedindo, sem perceber que estávamos apenas vibrando a ausência. Mas eu estou aqui para te lembrar que existe outro caminho. E esse caminho começa com uma decisão: a decisão de parar de implorar e começar a assumir. A decisão de parar de mendigar por bênçãos e começar a viver como alguém já abençoado. Pensa nisso. Quando você muda a sua vibração, você não está forçando Deus a agir. Você está apenas se alinhando com o que já existe. Porque tudo o que você deseja já está disponível. O que falta não é a bênção, é o alinhamento. É como uma estação de rádio, a música já está sendo transmitida. Mas você só consegue ouvi-la quando sintoniza na frequência correta. E agora eu quero te fazer um convite. Se esse conteúdo está mexendo com você, se você está entendendo que talvez tenha passado a vida orando errado, comenta aqui embaixo: eu escolho sentir. Isso não é só interação, é um ato simbólico de alinhar a sua vibração. E já aproveita e deixa o like, porque eu vou te dizer, essa mensagem precisa alcançar mais pessoas que estão presas nesse ciclo de pedir sem receber. Porque o que você vai aprender a partir de hoje pode mudar não só a sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Agora guarda isso: não existe oração não respondida. Existe oração que foi vibrada a partir da ausência, e por isso ela só reflete mais ausência. Quando você entender isso de verdade, você nunca mais vai perder tempo pedindo, implorando, chorando. Você vai simplesmente entrar em silêncio, assumir o estado do desejo realizado, e descansar. E esse descanso é o maior ato de fé que você pode praticar. Agora que você já entendeu que a oração verdadeira não é palavra, mas vibração, precisamos entrar na parte prática. Porque falar em assumir o estado do desejo realizado pode soar bonito, mas como isso funciona no dia a dia? Neville sempre repetia: você já é aquilo que você busca ser. Apenas assuma isso como verdade. E isso muda completamente a forma como você encara riqueza, saúde, amor, paz. Vamos por partes. Imagine que você deseja prosperidade financeira. A maioria das pessoas ora pedindo: Senhor, me dá mais dinheiro. Mas o que vibra dentro delas é escassez, contas acumuladas, medo de faltar, sensação de dívida. Então, mesmo que falem abundância, vibram falta. O caminho de Neville é diferente. Ele diria: feche os olhos, respire fundo e se veja já vivendo como alguém próspero. Não pense eu quero dinheiro, mas sinta-se como quem já tem, como quem já pagou tudo, como quem já transborda. É nesse estado que a oração acontece. Agora leve isso para outra área. Amor. Quantas vezes você já disse ou ouviu alguém dizer: Deus, me manda alguém que me ame de verdade? Parece bonito, mas carrega em si a vibração da solidão. É uma confissão inconsciente: estou sozinho, ninguém me quer. E adivinha? Essa é a oração real. E como a vida só reflete, ela devolve mais situações de solidão. Qual é o caminho então? É assumir o estado de já amado. É dormir sentindo o aconchego de ser querido, desejado, respeitado. É andar no dia a dia emanando a confiança de quem já está em um relacionamento saudável. Não se trata de inventar um personagem, mas de assumir que o amor é parte natural de quem você é. E quando se trata de saúde? Quantas vezes as pessoas imploram por cura, mas passam o dia inteiro reforçando a imagem da doença? Dizem quero ficar bem, mas sentem eu estou mal. Rezam pela recuperação, mas vibram medo do pior. Neville foi direto sobre isso. Você só manifesta saúde quando assume o estado de saudável. Isso não significa ignorar o tratamento médico, mas significa alinhar a vibração. É ver-se correndo, sorrindo, cheio de energia. É sentir isso antes de o corpo dar sinais. Porque a mudança começa dentro,
sempre dentro. E aqui está o ponto central. O estado interior é a causa, e o mundo exterior é apenas o efeito. Se você passa o dia inteiro vibrando escassez, solidão ou doença, não adianta esperar que algo diferente se manifeste. O universo não dá o que você pede, ele devolve o que você é. Mas como mudar isso na prática? Neville dava um exercício simples e poderoso, a visualização antes de dormir. Ele dizia: o estado que você leva para o sono é o que molda a sua realidade. Por quê? Porque no momento entre a vigília e o sono, a mente consciente se enfraquece, e a subconsciente, que é o campo criador, fica aberta. Então, em vez de dormir preocupado, ensaiando problemas, você precisa dormir imaginando o fim já realizado. Quer dinheiro? Imagine-se assinando um cheque com tranquilidade, comprando sem medo, vivendo em abundância. Quer amor? Imagine-se no colo de alguém, ouvindo palavras de carinho. Quer saúde? Imagine-se correndo na praia, respirando fundo, sentindo vitalidade. O segredo está no detalhe. Você não imagina o processo, você imagina o fim. Não imagine trabalhando mais para ter dinheiro. Imagine-se já tendo. Não imagine encontrando alguém. Imagine-se já amado. Não imagine tomando remédio para ficar curado. Imagine-se já saudável. Isso parece simples demais, e por isso muitos ignoram. Mas justamente na simplicidade está o poder. E é aqui que precisamos expor uma das maiores mentiras que você acreditou a vida inteira, a de que você precisa merecer. Quantas vezes você ouviu frases como Deus vai te dar quando você estiver pronto ou primeiro você precisa se purificar para receber? Isso mantém milhões de pessoas presas. Porque cria a ilusão de que existe uma barreira entre você e o que deseja. Neville quebrou isso dizendo: não há nada a esperar, você já é. Você não precisa esperar ser perfeito para manifestar. Você não precisa esperar ser mais santo, mais justo, mais correto. Tudo o que você precisa é mudar o estado interior. E eu sei que essa é a parte mais polêmica. Porque ela afronta séculos de ensino religioso que dizem que você só recebe quando merece. Mas Neville mostrava: o que você chama de merecimento não passa de estado de consciência. Se você assume o estado de abundância, amor, saúde, paz, você recebe. Se você não assume, você bloqueia. Simples assim. Então, a pergunta não é mais: será que eu mereço? A pergunta é: qual estado eu estou assumindo agora? E olha, se você está acompanhando até aqui e isso está fazendo sentido para você, eu quero que você deixe um comentário aqui embaixo dizendo: eu já sou. Escreve isso como uma declaração. Porque ao declarar, você está plantando uma semente. Está mudando o seu estado. E aproveita e se inscreve no canal, porque cada vez que você recebe um conteúdo como esse, você tem uma nova chance de alinhar sua consciência e transformar sua vida. Agora, guarda isso. Se você continuar pensando que precisa lutar para conseguir, vai sempre vibrar luta. Se continuar acreditando que precisa implorar, vai sempre vibrar carência. Mas se assumir agora que já é, o universo não terá escolha a não ser refletir isso. Eu vou repetir: o universo não responde ao que você fala, responde ao que você é. E aqui entra uma chave que pode explodir sua mente. Tudo que você chama de realidade não passa de um reflexo do estado que você sustentou ontem. Sim, o que você está vivendo hoje é fruto das orações vibracionais de ontem. E o que você vibrar hoje, vai colher amanhã. Isso significa que, a partir de agora, você pode decidir conscientemente mudar sua vida. Você pode decidir vibrar abundância mesmo antes do dinheiro chegar. Pode decidir vibrar amor mesmo antes de alguém aparecer. Pode decidir vibrar saúde mesmo antes do exame mudar. E é exatamente essa decisão que diferencia os 99% que vivem no piloto automático dos 1% que criam conscientemente. A maioria continua presa no ciclo de pedir e esperar. Os poucos que despertam param de pedir e começam a assumir. E eu te pergunto: em qual grupo você vai estar? Porque, olha, não existe meio termo. Ou você cria conscientemente ou você repete inconscientemente. E talvez você diga: mas é difícil mudar o estado interior quando tudo ao redor mostra o contrário. Sim, é desafiador. Mas deixa eu te lembrar, você já fez isso antes. Pense em uma vez que você estava apaixonado. Mesmo sem ter certeza de nada, você se sentia amado só pelo estado que vibrava dentro de você.
Pense em uma vez que você estava tão confiante em algo que parecia impossível, mas você tinha certeza, e de repente aconteceu. Você já sabe assumir estados. A diferença é que nunca aplicou isso de forma deliberada. E é isso que vamos explorar ainda mais. Como cultivar esse estado dia após dia, até que ele se torne tão natural que o mundo não tem escolha senão se dobrar diante de você. Chegamos a um ponto essencial: sustentar o estado. Porque não basta você fechar os olhos por alguns minutos, imaginar o fim desejado e depois passar o resto do dia vibrando dúvida, medo e carência. O universo não responde ao momento em que você deseja, mas ao estado que você sustenta. Neville era categórico: persistência na suposição será recompensada. O mundo não tem como resistir a uma consciência sustentada. E aqui está a grande diferença entre quem realmente manifesta e quem apenas sonha. Sonhar é fácil. Qualquer pessoa consegue fechar os olhos e desejar algo. Mas assumir e permanecer nesse estado, mesmo quando as evidências externas dizem o contrário, isso é o verdadeiro desafio. E é nesse desafio que a maioria desiste. Porque ela olha para a realidade atual e se convence de que não está funcionando. Quantas vezes você já se pegou pensando: eu visualizei, eu senti, mas nada mudou? Essa é a armadilha. É nesse momento que você abandona o estado e volta a vibrar dúvida. O segredo é não reagir às aparências. Neville dizia: não julgue pelas aparências, julgue com justiça. O que é julgar com justiça? É olhar além do que os olhos físicos mostram e sustentar o que os olhos internos já viram. Vou dar um exemplo. Imagine que você está vibrando abundância, mas abre a conta bancária e ainda vê pouco saldo. A reação automática é: não está funcionando. Mas julgar com justiça é pensar: o que vejo agora é apenas reflexo do estado passado. Eu já mudei o meu estado, então é questão de tempo até o reflexo mudar também. Outro exemplo: você está vibrando amor, mas ninguém apareceu ainda. A mente começa a soprar: você vai ficar sozinho para sempre. Mas o julgamento justo é: se eu já sou amor, então o reflexo virá. Não preciso correr atrás, porque o reflexo é inevitável. E quando falamos de saúde, a mente grita ainda mais alto. O corpo sente dor, e você pensa: como vou me enganar? Eu estou sofrendo. Mas aqui está o segredo: você não está negando o que sente, você está escolhendo um estado mais alto. Você reconhece o sintoma, mas se recusa a fazer dele a sua identidade. Você afirma: eu sou saúde. Eu sou vitalidade. E se mantém nesse estado até que o corpo, como reflexo, responda. Esse é o teste da fé. É fácil acreditar quando já aconteceu. Difícil é permanecer quando nada parece ter mudado. Mas é exatamente aí que a transformação está sendo gestada. Neville comparava isso a uma semente. Quando você planta uma semente no solo, não vê nada por dias. Se você fosse impaciente, desenterraria a semente para ver se ela está crescendo. E ao fazer isso, mataria o processo. Mas se você confia, rega, espera, a vida inevitavelmente brota. Assim também é com os estados. Uma vez assumido, não fique cavando para ver se já deu certo. Apenas sustente. Viva como se já fosse real. E aqui está outro ponto polêmico que Neville traz: a realidade não tem escolha. Ela deve obedecer ao estado que você sustenta. Isso não é uma questão de acaso, nem de sorte. É lei. Se você permanecer firme no estado, cedo ou tarde, o mundo se curvará. E talvez você se pergunte: mas como eu sustento um estado se tudo ao meu redor diz o contrário? A resposta é disciplina mental. Neville falava da necessidade de educar a imaginação. A maioria das pessoas deixa a mente correr solta, reagindo a cada estímulo, cada notícia, cada medo. Mas o verdadeiro criador consciente aprende a redirecionar os pensamentos. Sempre que surge uma dúvida, você volta para a imagem do fim desejado. Sempre que o medo aparece, você se lembra: eu já sou. Sempre que a carência grita, você afirma: eu sou abundância. É uma escolha repetida, até que se torne natural. E, sim, no começo parece artificial. Parece forçado. Mas com o tempo, essa nova identidade se torna tão natural que você não consegue mais imaginar ser diferente. E é nesse ponto que a realidade externa colapsa e se rearranja para refletir o que você sustenta. Neville dizia algo profundo:
O sentimento assumido, se persistido, sempre se torna fato. Sempre. Não há exceções. O problema é que muitas vezes persistimos, mas não no estado desejado. Persistimos no medo, na dúvida, na falta. É por isso que continuamos colhendo mais da mesma coisa. Então, a grande pergunta é: onde você tem persistido? Seja honesto com você. Você tem persistido na consciência de abundância ou no medo de faltar? Você tem persistido no amor ou na carência? Você tem persistido na saúde ou no medo da doença? Porque não importa o que você queira, o que você sustenta é o que se manifesta. Agora, deixa eu te dar uma chave prática para sustentar o estado, a repetição consciente. Escolha uma frase curta que resuma o estado que você deseja assumir. Pode ser: eu já sou abundância, eu já sou amor, eu já sou saúde. Repita isso todos os dias, não como uma afirmação mecânica, mas como uma declaração vibracional. Não é sobre falar 1000 vezes, é sobre sentir de verdade. É sobre deixar cada palavra penetrar até que o seu corpo inteiro vibre na mesma frequência. E aqui eu quero fazer um convite. Se isso está abrindo sua mente e você quer aprofundar ainda mais, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque a mudança começa no indivíduo, mas se multiplica quando mais pessoas despertam. Agora, imagine por um momento como seria sua vida se você realmente conseguisse sustentar apenas o estado que deseja. Como seria acordar todos os dias já sentindo gratidão, amor, confiança, abundância? Você pode pensar: isso é impossível. Mas não, impossível é viver preso na dúvida e esperar resultados diferentes. Você já experimentou sustentar o estado errado por anos, e colheu os frutos disso. Por que não experimentar sustentar o estado certo e ver o que acontece? A verdade é simples: tudo que você vive hoje já foi uma vibração sustentada no passado. Se quiser mudar o amanhã, mude o estado de hoje. E não se engane, o mundo vai tentar te puxar de volta. As notícias vão tentar te bombardear de medo. As pessoas ao seu redor podem tentar te convencer de que você está sonhando alto demais. Mas lembre-se, elas só estão refletindo o estado coletivo. Você não precisa se prender a isso. Você pode escolher diferente. É aqui que se separa o criador consciente do sonhador passivo. O sonhador passivo olha ao redor e se adapta. O criador consciente olha para dentro e sustenta. E quando você sustenta, algo inevitável acontece. O universo conspira. Pessoas certas aparecem. Portas se abrem. Situações mudam. Coincidências começam a se alinhar. Mas isso não é sorte, é reflexo. E quando você olha para trás, percebe: tudo estava apenas esperando que você se mantivesse firme no estado. Chegamos ao ponto culminante. A realidade não tem escolha. Ela é obrigada a se curvar ao estado que você sustenta. E essa talvez seja a declaração mais polêmica de Neville Goddard. Porque o mundo inteiro foi ensinado a acreditar em forças externas, em sorte, em destino, em acaso. Mas Neville disse sem medo: a lei é impessoal. O que você assume como verdadeiro, se persistido, se manifesta. Isso significa que não há negociação. Não há favoritismo. Não há exceção. A realidade é um espelho, e espelhos não escolhem o que refletem. Eles apenas devolvem aquilo que está diante deles. Então, quando você percebe isso, um novo peso cai sobre os seus ombros: a responsabilidade. Porque se tudo é reflexo, não há mais desculpas. Não há mais espaço para eu não consigo porque fulano não me ajuda, eu não tenho porque o governo não dá, eu não alcancei porque não tive oportunidade. Essas frases simplesmente se dissolvem diante da lei da consciência. E eu sei que isso incomoda. É desconfortável assumir que, em última instância, tudo que você viveu até agora foi resultado do estado que sustentou. Mas esse desconforto também é libertador. Porque se foi você quem criou, então é você quem pode mudar. Pense comigo: se a realidade externa tivesse um poder independente, você seria apenas uma marionete do acaso. Mas se a realidade é um reflexo, então o poder sempre esteve dentro de você. E aqui está a grande chave: a vibração é mais forte que as palavras. Você pode falar 1000 vezes eu sou rico, mas se por dentro você vibra medo de faltar, a realidade responde à vibração, não às palavras. Você pode dizer eu sou amado, mas se vibra rejeição, é a rejeição que o mundo te devolve. É por isso que Neville dizia: o sentimento é o segredo.
O universo não lê frases, ele lê frequências. Ele não responde ao que você repete com a boca, mas ao que você sustenta no coração. E talvez você esteja se perguntando: como mudar a vibração? Como sair da frequência de escassez e sustentar a de abundância? O primeiro passo é consciência. Perceba o que você está vibrando. Muitas vezes você está pedindo amor, mas vibrando carência. Pedindo dinheiro, mas vibrando medo. Pedindo paz, mas vibrando ansiedade. Não se culpe por isso, apenas reconheça. O segundo passo é substituição. Não adianta lutar contra o estado errado. Você não vence a escuridão brigando com ela. Você vence a escuridão acendendo uma luz. Da mesma forma, você não sai da escassez focando nela, você sai assumindo abundância. E o terceiro passo é repetição até se tornar natural. No início, assumir um novo estado parece teatro. Você se sente falso ao afirmar eu sou abundância quando a carteira está vazia. Mas esse teatro é, na verdade, a construção de uma nova identidade. Quanto mais você pratica, mais natural se torna. Até que, um dia, você não precisa mais repetir, você apenas é. E é nesse ponto que o universo se curva. Lembre-se, a realidade não tem escolha. Ela é obrigada a refletir o estado sustentado. Se você vibra constantemente em abundância, cedo ou tarde o reflexo será abundância. Se você vibra constantemente em amor, cedo ou tarde o reflexo será amor. Mas aqui está um detalhe profundo. A realidade nunca entrega exatamente o que você pede. Ela entrega quem você é. É por isso que Neville dizia: você não atrai o que deseja. Você atrai o que você é. Então a pergunta não é mais como consigo isso, mas quem preciso ser para que isso seja natural em minha vida. E aqui, eu quero te convidar a refletir profundamente. Quem você tem sido? Não quem você deseja ser, mas quem você sustenta ser diariamente. Essa é a identidade que cria a sua realidade. Se você vive reclamando, sua identidade é de vítima, e o universo devolve circunstâncias de vítima. Se você vive se explicando, sua identidade é de inseguro, e o universo devolve situações para provar sua insegurança. Se você vive no medo, sua identidade é de escassez, e o universo devolve mais falta. Mas se você decide sustentar que já é completo, já é abundante, já é amado, então o universo se curva, porque ele não pode resistir à vibração sustentada. E talvez você ainda duvide. Talvez pense: mas e se eu fizer isso e nada mudar? Essa é a dúvida que sabota tudo. Porque quando você diz e se não funcionar, você já voltou ao estado de falta. Então, a única forma de vencer essa dúvida é experimentar. Neville sempre dizia: faça a prova. Experimente. Não acredite em mim, nem nele, nem em ninguém. Experimente em sua vida. Sustente um estado por tempo suficiente e veja o reflexo mudar. E quando mudar, você nunca mais terá dúvida. Porque a fé verdadeira não vem de ouvir, vem de experimentar. E aqui vai a minha terceira e última chamada para você. Se esse conteúdo está abrindo seus olhos e você quer continuar essa jornada comigo, se inscreva no canal agora, ative as notificações e deixe um comentário dizendo: eu escolho sustentar o meu novo estado. Assim você reforça sua decisão e inspira outros a fazer o mesmo. Agora imagine o impacto coletivo disso. Imagine milhões de pessoas parando de reclamar, de mendigar, de falar palavras vazias, e começando a vibrar estados conscientes de abundância, amor e paz. O mundo inteiro mudaria. A vibração coletiva subiria. As guerras cessariam. A escassez deixaria de existir. Mas tudo começa no indivíduo. Tudo começa em você. Então eu te deixo com essa verdade inegociável: a realidade não tem escolha. Ela é obrigada a se curvar ao estado que você sustenta. E a pergunta que fica é: qual estado você vai escolher sustentar a partir de hoje?